Fala galera, estamos aqui nos estúdios da Ritmos para gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje o nosso convidado tem a cara do nosso podcast. Ele é formado em fisioterapia, teologia, é fotógrafo, foi promoter das festas mais badaladas da cidade, foi amante do carnaval, é colunista social, é digital influencer e um dos maiores incentivadores do turismo local da cidade Poema. Hoje eu tô aqui com Leonardo Coutinho. Léo, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo aqui e bater esse papo comigo hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, de estar aqui nos estúdios da Ritmos, e esse projeto incrível que vocês iniciaram, e assim, estou muito feliz. Como é que começou essa questão de comunicação na sua vida? Então, Ricardo, eu particularmente, desde a minha adolescência, sempre fui muito envolvido com as questões sociais, culturais da nossa cidade. Desde a minha infância no Colégio Estadual Barão de Macaúbas, no CEBAMA, Assim, a gente tinha aquele jornal do colégio e ali eu era sempre o mais, vamos dizer assim, participativo, Eu era o idealizador de um jornal que começou ali dentro do colégio e automaticamente aquilo foi despertando em mim a curiosidade de saber como funcionava também o jornal que circulava na cidade de São Fidélis. E além disso, eu era totalmente envolvido com a questão do show de artes, que era um grupo teatral comandado e dirigido por Matheus Faro, naquela época, que fizemos história em São Fidélis. Sim, verdade. Eu fazia parte também do Interact, que era um grupo jovem do Rotary Club. Então, sempre envolvido com as questões sociais e culturais e essa questão do jornal dentro do ambiente escolar. Aquilo ali era um sucesso na nossa época de adolescente, a gente promover por nossa conta um jornalzinho que contasse mesmo as histórias ali dos bastidores do ambiente escolar, das atividades nossas, dos nossos eventos, as fofocas das salas de aula, das turmas do Barão. Sim. E aquilo começou me despertando curiosidade de saber como funcionava o jornal local, que era o jornal Folha da Cidade. Até um dia eu receber um convite da Bárbara Lopes, que era colunista naquela época, porque a coluna Tim, em qual eu fui colunista durante 13 anos, já existia no jornal Folha da Cidade. Ela iniciou com a Bárbara e a Bárbara me fez um convite para ser também um colunista auxiliar dela nesse processo da coluna Tim. O jornal era mensal na época, nós realizamos 2 colunas juntamente, em parceria, Bárbara e Léo Coutinho, já na coluna Tim, e a partir dessas 2 colunas, dessas 2 edições, lá no ano de 2000, eu ingressei sendo colunista social da coluna Tim. A Bárbara se ausentou e eu continuei esse projeto que durou até 2013. Então, a coluna Tim, você sabe muito bem como foi a época, e nós ficamos aí com a coluna Tim e nesse universo aí de Folha da Cidade. Enfim, eu tinha 16 anos na época, Você imagina uma pessoa de 16 anos receber um convite para ser um colunista social numa cidade como a nossa, até porque eu não tinha, expressividade nenhuma. Eu tinha envolvimento social, mas eu não tinha credibilidade, vamos dizer, um garoto de 16 anos, ter credibilidade para ser um colunista social de uma cidade como a nossa cidade, fazendo parte de um jornal com Bernadette Ferraioli, com Cristina Costa, com Ronaldo Barcelos, Jumara Félix, que teve uma gama de colunistas sociais. Na minha época tinha algumas colunas ainda de Jumara, de Ronaldo. Eu ali, no meu meio público, dessa gente toda. Com 16 anos, eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu falei assim, gente, eu vou usar quem? Da onde vai ser meu ponto de partida para a gente iniciar essa coluna? Show de arte. Então, eu usei todo o movimento ali do show de arte e dos colégios na época, Nós tínhamos 16 anos. Eu fiquei dos meus 16 anos até meus 29 anos trabalhando com esse público e nós crescemos juntos. Então, o que acontece? Qual era o público da minha coluna? Era o público de 16 anos. Então, o público de 17, o público de 18, o público de 19, 20, 21, 22 e por aí nós fomos até os 29 anos. Então, todo o meu público foi um público desenvolvido, rendeu juntamente com toda a história da coluna Tim, Sim, na verdade, você contava a história da galera que você... Exatamente. Do meio que você vivia, Exatamente. Então, por ali. Por eu fazer parte, na época do Interact, depois eu vim fazer parte do Clube de Leões. Então, esses movimentos sociais, os eventos realizados eram as pautas da minha coluna na época. Até então, eram essas pautas. Depois nós começamos a fazer a questão da gata Tim, do gato Tim, da musa Tim, e veio, aquela leva, os mais belos gatos e gatas
revistas teen da Sim. cidade, que era um alvoroço, né, na Verdade. época, né? Verdade. E a gente começou trabalhando com esse público adolescente, mas ao mesmo tempo um público jovem, né, que se destacavam com a beleza e não exatamente com o status. Não tínhamos essa questão de ser de família ou ter status. Não, o quesito era beleza. Beleza do garoto e garota fidelense, né? Exatamente. Nós tínhamos beleza de todo o município. Nós tínhamos meninas de Pureza, nós tínhamos meninas de Ernesto Machado, nós tínhamos meninas, entendeu, de vários bairros da cidade, do Coroado, São Vicente, de PUC. Então, assim, não tinha essa preferência de levar um sobrenome de status. Não. Sim. O quesito era beleza. E, acima de tudo, pessoas que tivessem notas escolares 10. Boas, então, né? assim, a gente tinha toda uma cobrança para estar envolvido nos nossos desfiles, nas nossas atividades como coluna. Então, a gente começou trabalhando esse sistema dentro da coluna ali, deu super certo. Então, assim, os pais começaram apoiando o movimento, porque não era simplesmente uma fotinha para sair no jornal. Não, tinha toda uma estrutura por trás disso, né? De uma estrutura de cobrança, de boas notas, entendeu? De hábitos, né? Léo, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, porque eu acho que, assim como eu, todo mundo sempre achou que a coluna Teen era sua, porque o seu sobrenome é Coutinho, então coluna Teen de Tinho, então ficava assim, meio que quase, o Teen era quase o seu sobrenome, né? E todo mundo sempre achou que isso era seu, que esse Teen tinha muito a ver com você. E você falou que não era, né? Não. Mas acabou sendo depois, porque Acabou todo mundo, sendo. a cidade toda apoiou e Abraçou, aderiu junto né? contigo, né? E isso é muito legal. Você falou que essa questão da cidade apoiou, a cidade abraçou. Cara, eu fui muito abraçado pela cidade. Eu caí na graça da cidade com 16 anos, né? Você imagina, eu iniciar um projeto de 16 anos e durar até os meus 29 anos e altamente abraçado pela sociedade. A Coluna Teen, como já disse, ela é um produto que foi desenvolvido pelo jornal Folha da Cidade. Eu cheguei após, né? Tipo assim, já tinha lançado esse produto, ela já estava em circulação. Eu cheguei para somar no time e acabou que houve uma transição de Coluna Teen com Léo Coutinho. Igor Brito, que era designer na época, fez essa junção, né? Sim. Essa junção do nome Teen para o Léo Coutinho. Então, transformou, né? A coluna Teen, a coluna de Léo Coutinho, né? Uma coisa só. E acabou que ficou esse rótulo aí, essa identificação, né? Com a minha pessoa e com a coluna Teen. Sim, Tanto e eu acho que a coluna era muito a sua cara. Você era, assim, badalado, gostava do alvoroço, das festas eu e tal. vejo. Gostava de apreciar a beleza das pessoas e também toda a história da cidade, né? Você sempre gostou muito disso, dessa área cultural, dos eventos e tudo mais. E eu acho que, assim, tinha muito a ver contigo. A cara da coluna Teen tinha que ser você. Então, assim, essa identificação rolou muito justamente por esse processo. Eu comecei baseando as pautas da coluna naqueles movimentos qual eu estava inserido. Sim. Né? Então, assim, como foi desenvolvido um trabalho com essa galera desde os 16 anos aos 29 anos, então isso aí ficou muito identificatório. Nós tínhamos o nosso público, nós tínhamos a nossa galera, nós conseguimos mobilizar uma turma muito grande, mas muito grande mesmo, você entendeu? E essa turma muito grande tinha a mesma faixa etária qual eu tinha na época. Sim. Então, assim, nós crescemos juntos, nós desenvolvemos juntos, nós vivíamos todo mundo junto, entendeu? Então, a gente tinha as mesmas vivências, a mesma galera, os mesmos momentos, os mesmos lugares, as mesmas festas. Então, assim, isso foi muito legal, foi muito gostoso, né? Foi algo, assim, que marcou muito a minha vida, né? E, ao mesmo tempo, deixou uma saudade, assim, muito especial, num lugar muito especial, né? Que, assim, sem falar, quer dizer, falar da minha vida e não falar exatamente, né, do meu início lá na Folha da Cidade, né? Não teria, assim, essa história. Faz parte da sua história, né? Literalmente da minha história. Eu tenho muito orgulho dessa fase, né, de Folha da Cidade, coluna Teen, né? Hoje eu continuo na Folha da Cidade, né, mas com outra coluna, com outro produto, com outra formulação. Enfim. Verdade. Léo, e foi a partir do jornal Folha da Cidade, da coluna Teen, que você começou com a fotografia, não foi isso? Sim, sim. Na época, Ricardo, o Nixon era o fotógrafo do jornal, né, Folha da Cidade, e a gente tinha uma demanda de eventos muito grande. Todo mundo acha que não, mas ser colunista social hoje de uma cidade de interior requer muita, vamos dizer assim... Dedicação. Por quê? Naquela época, a nossa cidade era muito mais movimentada do que é hoje. Verdade. Até porque o nosso veículo de comunicação era o jornal. Hoje não, hoje é o celular. A era mudou, as coisas mudaram. É porque, na verdade, quando você trabalhava no jornal, que você começou como colunista, né? Acho que os celulares nem tinham câmeras igual tem nas de hoje, né? Era muito jornal... Era muito jornal impresso, Fotolog, Orkut, essas coisas, né? Facebook veio agora.
Lá no início de tudo, para você ter noção, eu cheguei a ter 5 Orkuts, entendeu? Não sei quantas páginas, comunidades, nem lembro mais, porque era tanta função, né? Mas o que acontece? Fotologs, blogs, aquelas coisas que estavam iniciando esse processo. Verdade. Mas assim, lá no início, o Nixon era fotógrafo, só que ele não dava conta de toda a demanda, porque ele não conseguiria estar em todos os eventos. Então, ele começou a despertar essa questão do meu olhar para a fotografia, e ele começou me ensinando como manusear uma máquina. Naquela época eu peguei a máquina, entendeu? Analógica. Eu peguei aquela parte toda ali de transição de revelação, foto revelada, até porque o jornal antigamente, nós fotografar para o jornal, a gente revelava, e como era o processo de montagem do jornal? A gente recortava as fotos, era um processo todo de colagem. A gente tinha o nosso espaço, que era feito todo com régua, caneta, localização, um processo todo de colagem. Foto 1... Entendeu? Aí botava a legenda embaixo, aí direitinho. Tô chocado com foto isso. Foto 2. Então, quer dizer, eu peguei esse processo. Né? Pra gente que recebia, né? Que lia o jornal, que comprava o jornal, não tinha essa noção de que hoje tudo é feito com máquina. Mas olha... Recortei muita foto, tá? Pra colocar ali. Então, assim, logicamente que eu peguei também a fase de montar minha coluna no Photoshop. Entendeu? Aí o que acontece? Houve aquelas transições ali já tecnológicas e tudo mais. Logo no iniciozinho, né, da coluna Team, foi nesse procedimento de colagem. Depois a gente começou o processo tecnológico, a gente foi começar mudando esse sistema todo, né, de produção ali da Folha da Cidade, e hoje, com a tecnologia, com a chegada da tecnologia, é totalmente diferente, né? Sim. Mas assim, esse início aí, o que acontece? Nixon me despertou e começou me ensinando. E eu fui pegando gosto. Eu não tenho curso de formação fotográfica. Eu não tenho nenhuma formação técnica na área. Então, assim, o que eu tenho hoje é exatamente, eu falo que é um dom de Deus. Eu ia falar isso agora. É um dom literalmente de Deus. E, assim, um gosto pela fotografia... Cara, sensacional. Eu sou apaixonado na fotografia. Fotografia de paisagens hoje são aquelas que atraem mais o meu olhar. Né? Eu consegui ter essa sensibilidade, porque não é sobre apertar um botão, não é sobre um clique, não. Não é sobre isso. É você ter uma sensibilidade de captar, através de uma lente, o sentimento, a emoção, a beleza do que está por trás das lentes. Não adianta ter só, acho que tem que ser aliado, né? Não adianta ser só a técnica. Eu acho que tem que ter a técnica, sim, mas tem que ter o dom. E você acabou adquirindo a técnica com o tempo, né? Exatamente. Porque você, além das fotos do jornal, você depois fez books, aniversários, você saiu fotografando tudo, né? Você se apaixonou tanto pela fotografia que virou uma forma de trabalho para você. Exatamente, me envolvi nesse mundo da fotografia porque, pelo jornal, eu sempre amei fotografar pessoas. Né? Ir para os eventos sociais, eu sempre amei a fotografia social. Né? Então, de você captar e se comunicar com a sociedade de certa forma. Então, dali... comecei recebendo alguns convites para fotografar books de 15 anos. Foram inúmeros. Tem pessoas que me param hoje na rua e falam assim, você fotografou, você fez meu book de 15 anos. Gente, eu não lembro. Eu não lembro por quê. Devido, logicamente, tem algumas pessoas que ficaram, né, na lembrança e tudo mais. Algumas fotos, algumas histórias ao longo, né, desses anos com a fotografia. Mas tem muitas que eu realmente não lembro, porque... Se eu não me engano, Ricardo, nesse período todo de fotografia, foram mais de 600 pessoas fotografadas, especificamente book. Que isso, naquela época era um estouro, naquela época era um alvoroço para fazer book de 15 anos, né? Hoje não tem muito disso, mas já teve muito isso. Eu lembro que você chegou a fazer exposições fotográficas, né? E que era um frisson na cidade, todos os adolescentes, as famílias, todo mundo queria fazer foto com você, porque a exposição era um marco na cidade, era a exposição de Leonardo Coutinho. Isso era muito louco, né? Porque, tipo assim, a gente... Naquela época, eu não tinha dimensão do que era, como funcionava. Eu simplesmente vivia aqueles momentos ali e aproveitava a situação, né, para gerar esses registros, para entrar as exposições foram belíssimas, né, graças a Deus, tudo com muita excelência. Logicamente que por trás da fotografia sempre teve uma equipe excelente. Eu trabalhava com o melhor maquiador da época, a pessoa que fazia a produção dos figurinos. Para mim, no meu quesito, é até hoje uma pessoa que tem assim, um bom gosto, fora do comum, fora da curva,
literalmente. Então, assim, não era exatamente somente uma assinatura única minha. Não, tinha uma equipe toda por trás, que produzia e que fazia, acontecia juntamente comigo. O meu nome, logicamente, se destacava, mas nós tínhamos envolvidos ali maquiadores que trabalhavam comigo, cabeleireiros, pessoas da produção, né? Então, assim, questão de roupa, cenário, figurino, aonde seria, locação. Então, tipo, tinha toda uma estrutura formada. Não era de só... amigos meus, Sim. pessoais, né? Tipo assim, pessoas que faziam acontecer. Não era só você, a câmera e o modelo, né? No caso, quem fosse ou a família ou o casal. Era o amigo que tava lá segurando o rebatedor de luz. Tudo. Era o outro que levava até lanche, né? Pras fotografias. Se você participou de algum, você sabe exatamente. O que acontece? A minha vida sempre foi no coletivo. Sim. Nunca usei o individualismo na minha vida. Sim. Toda a minha vida sempre teve pessoas em torno, em volta, até porque eu não vejo sentido fazer as coisas sozinho. Eu acho que é muito gostoso quando você constrói junto, você entendeu? Então, assim, toda a minha vida foi no coletivo. Todas as minhas atividades, todas as fases da minha vida sempre tiveram muitas pessoas envolvidas, entendeu? Seja qualquer projeto. Eu nunca consegui executar nenhum deles e nunca passou do meu coração de fazer nenhum deles sozinho. Eu sempre tinha que envolver 2, 3, 4 pessoas, o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Porque várias pessoas pensando é muito melhor do que exatamente uma ideia somente, né? Volta no ar. Então, assim, eu sempre gostei de incentivar e valorizar os profissionais, entendeu? Para aquele projeto, envolver pessoas específicas, técnicas, entendeu? Para a execução. Por isso que foi um sucesso, por isso que acontecia e ficou essa marca. É interessante ter essa rede de apoio para você. Total, rede de apoio. Porque você não sabia maquiar, você não sabia fazer cabelo, você sabia fotografar. E nem queria aprender. Deus, já era muita coisa só a fotografia, né? Sempre amei ter pessoas envolvidas em tudo. Eu amo, entendeu? Estar sentado à mesa com muitas pessoas construindo alguma coisa. Sempre gostei de coletivo, sempre gostei de várias pessoas palpitando ali, pessoas, muitas delas, mesmo não sendo técnicas, mas tendo a boa vontade de querer construir ou de fazer, isso nos motiva a avançar, né? Então... Léo, eu imagino que você, nessa vida de fotografia aí, deve ter muitas histórias engraçadas. Muitas. E eu queria que você... contasse um pouquinho pra gente sobre essas histórias aí. Automaticamente, nesses longos anos aí de fotografia, né, que foram mais ou menos uns 10 anos de fotografia, nós tivemos vários locais, né, várias locações, né? Então, tipo assim, eu já levei corrida de cachorro, já teve gente que deu tiro pro alto, quando nós fomos fazer uma foto numa fazenda sem pedir permissão, entendeu? Ouvimos tiro, saímos correndo com tudo. Meu Deus, entrava, né, na fazenda dos outros, não queria nem saber. Uma produção, caiu um toró, a gente pegava sacola de Robertão, pode falar, marketing. Vai. Eu pegava sacola do Robertão, sacola do Compre Bem naquela época, a gente levava algumas coisas, botava na cabeça. Nós tivemos, no período de verão, nós fotografamos algumas pessoas lá na praia de Guaxindiba, né? Inclusive, você participou de um ensaio da sua prima, entendeu? Juntamente comigo lá. Nós pegamos, colocamos, acho, 3 ou 4 pessoas em cima de uma bis. Eu lembro, essa bis, ela é guerreira, Léo. Porque fomos você pilotando a bis. Você foi em cima do velocímetro da bis. Tereza, Luciana e eu lá na rabeta. Eu segurava na sua barriga lá na frente. 4 pessoas de bis, numa areia de praia, ou seja, em Guaxindiba, né? Disputando um lugar ali no meio daquela areia, né? Sim. Pra gente conseguir chegar quando ia passar nas quebra-mola, a gente tinha que descer, você passava sozinho no quebra-mola e depois a gente subia de novo. Não sei como ela resistiu, está comigo. E resiste até hoje, anos, né? 18 anos. Então, assim, tem história. Quem nunca passou por ela, né? Quem nunca viveu uma aventura, entendeu? Nessa minha bis. Então, tem muita história para contar. Naquela época, para você ter noção, eu não tinha ainda rebatedor de luz. Eu usava tabuleiro de bolo. Eu lembro disso. Entendeu? Tabuleiro de bolo. Papel, usava também papelão com papel laminado. Papel laminado, a gente usava isso. Quantas fotografias nós fizemos aqui na estação, quantos books nós fizemos na estação ferroviária, que era estação Ponte Preta, depois veio a pousada Beira Rio, que foi cenário de inúmeros books, né? No verão, Praia de Guaxindiba, tinha um cenário dos barcos ali na Vazante também, que a gente usava muito. Então, assim, tinha a fábrica de doces Passarinhos também, a gente sempre gostava muito, a área do DR também. E então, assim... Bosque do Cristo Rei. Meu Deus, não aguentava mais nem olhar pro Cristo Rei. Rendeu de tantas fotos. Todo mundo queria fazer a foto lá.
Mas, tipo assim, coroa do Rio Paraíba, essas coroas de areia, Ipanema, né? Lá perto do Paulo Feijó. Teve uma história nessa daí, que nós pegamos um barco no Paulo Feijó para fazer um book de Alice Lugão, eu, Stefano, Alice, o barqueiro, se eu não me engano, tinha, não lembro se era Geros ou se era Patrícia Dinami, alguém que estava com a gente. Nós fomos atravessar para ilha. Para ilha não, para coroa de areia, para o banco de areia no meio do Rio Paraíba. Ricardo, na hora que eu pulei do barco, você não tem noção. Fiquei literalmente atolado, até no meio da cintura. Eu perdi as forças. A areia começou comprimindo a minha perna. Areia movediça, praticamente. Completamente. Eu só lembrava de um cavalo, de uma história que contaram que um cavalo foi soterrado ali por areia. Meu Deus do céu, você não tem noção do desespero. Eu perdi tênis. Eu fiquei literalmente atolado. Para me tirarem daquilo ali, quase tiveram que usar um reboque. Entendeu? Eu perdi o tino de tudo. Saíram, as fotos ficaram belíssimas, mas o perrengue foi aquele perrengue. Sempre tinha que ter um perrengue, né, Léo? Literalmente. Esse marcou a história da sua fotografia, né? E de umas fotos que nós fomos fazer lá depois da piscina, que um homem pegou uma espingarda, deu tiro pro alto e mandou sumir de lá. Eu e todo mundo. Mas vocês também chegavam invadindo as terras dos outros pra fazer fotos sem avisar. Cenário. Eu queria saber de ter que pedir não, nada até porque alguém. era uma propriedade que a gente não via ninguém, só se pedisse fantasma, né? Porque não tinha ninguém ali. Do nada me surge uma pessoa. Ou seja, alguém passou na pista, viu a movimentação, ligou pro dono da propriedade, que era uma casa em demolição. Sim. Do nada me aparece um homem dando tiro pra cima. Eu não sabia o que fazer. E a Bizia tava lá. Juntamos todo mundo, montamos na mesa e fomos embora. Não, são histórias. Mas fez assim, a foto. Belíssimas. Não. O salvava-se tudo. Era perrengue em cima de perrengue, mas não podia perder aquele clique, né, Léo? Ou seja, não salvava-se nada, mas a foto estava intacta. E as fotos estavam todas elas, em algum momento, nas páginas do jornal Folha da Cidade, dentro da coluna tinha. Então, assim, tiveram vários momentos, entendeu? Tiveram várias, assim, pessoas que passaram, que começaram ali. Por exemplo, hoje eu tenho o Rafael Lima, né? Que trabalha... ele é cabeleireiro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele iniciou o trabalho dele juntamente ali na coluna. Então, eu tenho admiração muito grande pelo profissional que ele hoje ele se tornou, pelos cabelos das famosas, né? Que ele faz lá. Ele iniciou esse processo. Então, tipo assim, a Coluna Tim foi não só um celeiro, né? De pessoas belas e tudo mais na cidade de Poema, mas foi uma porta de entrada para muitas pessoas desenvolverem os seus dons, as suas habilidades ali no nosso meio. Verdade. Léo, quando eu te anunciei aqui, né, quando eu fiz a chamada do nosso podcast, eu falei sobre a fisioterapia. Você é formado em fisioterapia, muita gente não sabe disso, exatamente, né? Sou Você formado. É formado em fisioterapia, mas não trabalha com isso. Não, hoje eu não atuo mais na área, né? Mas, Sim. tipo assim, sou formado em fisioterapia, mas não atuo. Na verdade, o que me fez, né, não atuar mais foi justamente a fotografia. Na época que eu me formei, eu ainda estava exercendo, né, a fotografia, e eu priorizei a fotografia, né, em vez da fisioterapia. Então, eu dei mais atenção à fotografia, que naquela época me exigia muito mais. O amor pela arte falou mais alto, né? Muito mais. Então, assim, e acabou, né, a fisioterapia fica no segundo plano, e a fotografia, juntamente com a questão da comunicação, da Folha da Cidade, da Coluna Tim, falar mais alto. Né? Beleza. Léo, falando em amor pela arte também, na apresentação eu também falei que você foi amante do carnaval, e é verdade, né? Isso fez parte da sua história, hoje não mais, mas o carnaval foi uma parte que você, assim, era muito apaixonado pelo carnaval, desfilou em várias escolas, foi pro Rio de Janeiro, assistir, né, esse grande espetáculo que é o carnaval, e isso, assim, apesar de você hoje não ter mais essa vivência do carnaval, isso já fez parte da sua história e é parte importante também, né? Hoje, particularmente, eu não sei mais cantar um samba-enredo, não sei nem o que está se passando mais no cenário do carnaval, mas o carnaval, por um bom tempo, literalmente fez parte da minha vida. Não só o carnaval, mas várias outras manifestações culturais, né? Eu sempre fui envolvido com as escolas de samba local. Passei pelo Coroados, passei pela Ipuca, e foi uma época, assim, muito agitada. E, logicamente, né, naquela época não tinha como a gente lidar com o carnaval local sem também conhecer o maior espetáculo, né, da face da terra, que é
o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Que é o maior teatro de céu aberto do mundo. Verdade. Né? Então, é muita assim, história que rola naquela avenida, né? Na Sapucaí. Muitas histórias. Então, assim, eles contam várias histórias e muitas vezes a gente conhece, pelos sambas enredos, né? A gente conhece coisas que são riquíssimas do nosso próprio Brasil e que a gente não tem conhecimento. Conheci muitas coisas através daqueles sambas. Sim, né? eu imagino. Ali desenvolvidos. Então, assim, para a gente trabalhar com essa questão cultural na nossa cidade, então a gente precisava desse link, né? Desse viés na fonte, que era exatamente ali na cidade do samba, ou seja, com a Sapucaí, com as escolas que por ali desfilavam e passavam. Então a gente tinha esse link, né? Não só com ali, mas também com a cidade de Friburgo e São João da Barra. Sim. Né? Passando pelo carnaval, né, Léo? A gente acaba depois caindo no seu processo de conversão, que é uma história muito legal isso, porque assim, você viveu na sua vida, né, várias épocas. Você teve essa questão do jornal, teve a questão da fotografia, depois teve essa questão que era meio misto, né? A fotografia e o carnaval fizeram parte da mesma época. E aí, depois disso, você vem com um processo de conversão. Isso. E como começou no seu coração essa questão desse processo de conversão? Além disso tudo, eu promovia festas, né? Sim. A gente tinha, né, com a questão do viés da coluna, a gente fazia as festas da Coluna Tim, que também curtia muito em organizar e fez história na cidade. Todo mundo já esperava o mês de abril, semana da festa, a abertura da festa de São Fidélis era a festa da Coluna Tim e no final do ano também tinha que ter para fechar o ano com chave de ouro. Exatamente. Só que isso gerou em mim uma estafa. Eu não aguentava mais, eu já estava assim, tipo assim, no meu limite. Isso foi no ano de 2013. Simplesmente eu estava numa estafa emocional, uma estafa social. Eu não aguentava mais ver aquele mesmo ambiente, aquelas mesmas pessoas. Sim. Aquilo começou trazendo um desgaste muito grande. Eu sabia quem eu era, literalmente, quando eu deitava no meu travesseiro e apagava as luzes no meu quarto. Então, ali começou todo o meu processo de busca para preenchimento das minhas necessidades, daquilo que o meu coração realmente ansiava. Eu fui para o Carnaval de Salvador, sempre gostei muito dessa agitação de carnaval e tal. E quando eu retornei do Carnaval de Salvador, na sala da minha casa, eu senti algo muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha sentido na minha vida. Uma queimação muito forte dentro do meu coração e uma vontade muito grande, audível. Não foi assim algo emocional, não. Foi literalmente eu ouvi algo, uma voz muito forte, me direcionando a viver algo novo. E aquilo, de primeiro momento, eu achei muito estranho. Falei, gente, tem uma coisa acontecendo, né? Eu, colunista social, auto-promoter de festa, de alvoroço e tudo mais, e do nada não, logicamente que existia um propósito específico nisso tudo, só que eu não tinha maturidade nem entendimento. E na sala da minha casa, eu me permiti a viver algo novo. Eu entendi que ali o amor de Deus estava me alcançando naquele momento, em 2013, na sala da minha casa, para viver algo literalmente novo. E eu me permiti. Você sentia no seu coração que você precisava... E chegou o momento de viver algo novo com Deus, algo novo em Deus. Em Deus. E eu me permiti. Se rendeu. E Deus é perfeito em tudo o que faz, me direcionou para a igreja certa, no momento certo, para as pessoas, para o meio de pessoas certas, para cuidar, para eu viver literalmente uma nova fase que eu vou ser muito sincero com você, nada se compara. Né? Então, a partir de 2013, eu vivo literalmente uma nova história, né? Agora uma nova história e uma nova vida, né? E um novo olhar dentro de uma nova cosmovisão e tudo mais. Então, assim, de 2013 para cá, houve esse processo e foi justamente nesse processo da minha conversão que eu renunciei à Coluna Tim, eu devolvi para o jornal a Coluna Tim, agradeci por todos os anos, por todo o carinho, fiz uma reunião com toda a equipe, rendeu do jornal na época, com os meus amigos da boate, na época devidamente ser promotor dali, rendeu, e eles me incentivaram, me apoiaram, me abraçaram, entenderam a minha necessidade e entenderam a minha nova vida que estava iniciando ali naquele momento. Então, assim, em momento nenhum eu tive conflitos nenhum com eles. Isso é importante, né? Porque quando você decide, você toma essa decisão, as pessoas poderiam não entender. E ter o apoio dessas pessoas que era o meio que você vivia na época, né? Acredito que tenha sido muito importante para você, porque foi o que você falou anteriormente, né? Sozinho a gente não consegue nada. Nada. Eu tive total apoio, eu tive uma rede de apoio que me incentivaram a transicionar para essa nova fase. Você entendeu? Que, na verdade,
verdade, foi algo que tomou conta, entendeu, do meu coração, tomou conta da minha vida, e eu me joguei. Me permiti, literalmente, viver uma nova história em Deus. E o que eu acho interessante na sua história, Léo, de conversão, no seu processo de conversão, e no que você é hoje, né? É que, assim, você não... tô com o meu coração queimando aqui, vou procurar uma igreja, não. Você buscou conhecimento, que eu também falei, que você é formado em teologia, né? Então, assim, você foi procurar conhecer, não sei, eu faço parte de uma igreja e mudei de vida e acabou. Não, eu acho muito interessante essa parte da sua história, que você não foi por ir, você foi... querendo, né? Porque estava no seu coração, mas você buscou e correu atrás dessa questão do conhecimento também, o que é muito importante. O que acontece? Eu sempre fui muito intenso em tudo na minha vida. Sim. Então, jamais seria somente membro de uma igreja. Sim. Você entendeu? Não é sobre um aspecto, vamos dizer assim, estético. Não é sobre isso. Você entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito, 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 muito intenso em tudo na minha vida. E não seria diferente da minha intencionalidade com Deus, em buscar saber quem é Deus, conhecer mais sobre o caráter dele, saber exatamente, desfrutar ali das promessas derramadas sobre a nossa vida, sobre as promessas declaradas sobre a Bíblia. Então, assim, eu quis me aprofundar, eu quis procurar saber mais sobre quem é Deus e o seu caráter, o seu propósito. Então, quando eu me converti, eu me permiti viver essa nova realidade de vida. E num processo desse, eu entendi que era momento de me aprofundar na palavra. Né? Então, foi por isso que eu fui direcionado a buscar um conhecimento mais aprofundado. De princípio, eu fui para o Carisma Rio, e na cidade de Niterói, mas eu já existia uma promessa de Deus e um direcionamento de Deus a respeito do Carisma, do Seminário Teológico Carisma, que pertence à Igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Belo Horizonte. Então, eu saí do Carisma de Niterói e fui terminar, na verdade, né, fazer um novo curso na Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte, no Seminário Teológico Carisma, no qual eu sou formado em teologia. Sim. E foi um processo assim, os 2 melhores anos da minha vida, você entendeu? Foi literalmente o período do meu seminário, que foi incrível. Incrível, divisor de águas na minha vida. Sim. Eu, de certa forma, pude acompanhar um pouco da sua trajetória, né? Desde lá da Colunatinha até agora. A gente é amigo há muito tempo, né? E acompanhar esse seu processo é muito bonito. Não só por ter se convertido, não. Acompanhar todo o seu processo, toda a sua história de coluna, de fotografia e também agora de conversão, porque é nítido a mudança, sabe? A gente olha para você e a gente percebe o quanto é muito bonito ver isso, porque a gente percebe no seu olhar que você realmente se deixou se seduzir por Deus. Literalmente. E assim, é muito legal acompanhar isso, Léo, de coração mesmo. E aí, com essa questão da conversão, né, você foi direcionando o que você sempre amou fazer, que foi essa questão de fotografia e do próprio as produções. Exatamente, você aí. foi direcionando isso, né? Porque não é porque você se converteu que você não pode mais fazer um evento, que você não pode mais fotografar. Você tem só que fazer um redirecionamento sobre para onde vai o seu foco, né? Os dons desenvolvidos por Deus, dados por eles, habilidades desenvolvidas e dadas por eles. Então a gente começou, desde o processo da minha conversão, trazendo essa pegada de produção de conferência, só que é totalmente diferente, né? Não sobre técnica, mas sim o direcionamento e o X da questão. Por exemplo, quando eu produzi esses eventos pela coluna, aquela coisa toda, o nosso motivo ali era o quê? Confraternização, era exaltação da beleza, era todo esse movimento. Já dentro do ambiente eclesiástico, o foco é literalmente Jesus. Então, tudo literalmente tem a ver com Ele. É para Ele todas as coisas. Então, assim, a técnica é para todo mundo. Tá? É para qualquer ambiente, para qualquer execução de toda parte de conferência, parte técnica. Para o músico tem que saber melodia, tem que saber, né, ali o manuseio do instrumento. Mas tem um fator
espiritual por trás dessa execução de cada, né, atividade dessa. Então, assim, esse direcionamento é literalmente dado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos revela exatamente, né, a direção a ser tomada, a direção a ser construída. E durante esse processo todo, gente, Jesus é suficiente. Então, eu jamais, entendeu, deixaria de usufruir de algo que não fosse por completo na parte dele, né? Então, assim, nunca me faltou nada. Nada, durante esse tempo todo de conversão, desse tempo todo, assim, de desfrute em Jesus, ele é suficiente. Então, assim, as pessoas falavam assim, você não vai aguentar, isso é loucura da sua cabeça. Algumas pessoas mais próximas, né? Nem todas, porque eu tive uma rede de apoio muito grande. Sim. Mas começaram daquele discurso, você era baladeiro, você era, rendeu, da festa, da noite, aquela coisa. Cara, em momento nenhum passa na minha cabeça essa questão, tipo assim, de tá me faltando algo. Não. Pelo contrário, né? Ele despertou coisas em mim que eu particularmente nem conhecia, né? Então, nesse processo de transformação de história, transformação de rota, transformação de direção, coisas foram sendo retiradas, outras recolocadas e outras despertadas. Muitas coisas aconteceram nesse processo, né? Desde a minha decisão até o dia de hoje. Coisas que eu não vivia, logicamente, né? No meu passado. Então, assim, isso é muito legal, porque Deus é perfeito tudo que faz. Então, ele vai exatamente ajustando ali, mediante o propósito dele. Se rendeu hoje, eu tenho um público qual eu me relaciono, qual eu me comunico com eles dentro de um propósito ministerial, que é totalmente diferente do que eu, totalmente o oposto, né, literalmente, de qual eu executava no passado, ou que eu me comunicava no passado. Sim. Então, é mais ou menos essa pegada. Léo, falando em redirecionamento, né? Como ficou essa questão da comunicação depois da sua conversão? Então, Ricardo, no ano de 2020, nós iniciamos, na verdade, eu iniciei um projeto no SF Notícias chamado Fora da Caixa, que tinha um objetivo exclusivo voltado para divulgação e comunicação dos ministérios. Ministérios de louvor, dos cantores gospels, das igrejas, dos movimentos, dos congressos. Então, tipo assim, tudo que estava acontecendo nas igrejas naquela época de 2020, eu comecei a formatar um novo produto chamado Fora da Caixa e hospedei com um convite, logicamente, do SF Notícias. Então, nós geramos uma coluna social com esse intuito, para comunicação voltada para as pessoas que estavam inseridas em alguma igreja da nossa região, ou pessoas que admiravam não só o meu trabalho, mas aquilo também que a gente queria comunicar. Né? Um trabalho mais numa pegada mais evangelística. Sim. Né? O legal da sua história na comunicação, Léo, é que você pegou tanto a parte do jornal impresso, de recortar foto para fazer montagem de matéria, né? Mas também quando você volta para uma era totalmente nova e digital, que você também teve que se readaptar, né? Foi muito louco para mim, né, essa transição. Quando eu me converti, eu produzi, antes da minha conversão, produzi um produto que era literalmente impresso. Sim. Né? E quando eu retornei com a questão da proposta da coluna no SF Notícias, já era algo digitalizado, já era um portal de notícia, já era uma coluna online. Então era totalmente assim, uma pegada totalmente diferente, né? E hoje já é uma outra realidade. Eu trabalhava com impresso, né? Qual eu também hoje também sou colunista novamente no jornal Folha da Cidade. Tem a Folha Social no jornal Folha da Cidade, que ainda continua sendo impresso, mas também estou nesse desafio no portal SF Notícias com a área digital. Toda a parte de audiovisual, portal SF Notícia. Parte jornal impresso, Folha da Cidade. Interessante que você veio crescendo junto. Essa evolução da comunicação, você também veio evoluindo junto, né? E aí você cai nessa questão da divulgação do turismo local da cidade e da região, né? Isso. Você agora também tem uma questão, um olhar para isso. Um olhar para isso, para essa questão do turismo. Como é que foi? Como surgiu essa questão do turismo na sua vida? Essa transição, né? Minha vida sempre foi muito muito movimentada. Agitada, muito movimentada. E o que acontece? Como a gente já falou, né? Eu vim do jornal impresso, passei por essa transição toda, né, para o digital, né, com essa questão da pegada do SF Notícias, da coluna ali digital. E hoje eu também atuo na área, né, de influenciador digital através das mídias, das redes sociais, logicamente. Mas, antigamente, as pessoas não me viam
Hoje não. Hoje na parte digital, do audiovisual. Então hoje você, através do seu celular, você tem como fazer um story, você tem como produzir um vídeo. Por mais que eu ainda esteja também no jornal impresso, né, que é vinculado ainda na Folha da Cidade. Hoje nós temos a Folha Social, mas o meu trabalho de audiovisual, juntamente com essa tecnologia atual, é feita e realizada no SF Notícias. E nessa construção, né, de uma pauta, em busca de uma pauta, né, para esse novo formato para o SF Notícias, veio essa ideia de trabalhar com o turismo, quê? né? Com a questão do turismo local. Nós somos privilegiados por morar dentro de um município onde é rico, não somente rico de belezas naturais, mas tem uma potencialidade turística absurda. Conheço o nosso município desde a época de Pierre, professor Pierre. Começou fazendo as idas à Serra da Bela Joana, começou levando um grupo de pessoas a conhecer o Parque Estadual do Desengano, juntamente com Lulu Assunção. Mas assim, eu comecei a desbravar o município junto com Pierre, conhecendo as cachoeiras da nossa cidade, conhecendo a potencialidade mesmo, né, turística e cultural do nosso município, e surgindo essa oportunidade no SF Notícias, nós chegamos à decisão. Manuel Henrique, no início, idealizou algo voltado para o turismo. Eu abracei a ideia e entendi que era necessário a gente falar sobre isso, Sim. abordar isso, comunicar isso e, logicamente, divulgar isso, para que outras pessoas possam saber exatamente o que existe dentro do nosso município, né? Foi aí que nasceu o Bora Lá, né? Bora Lá, entendeu? E o Bora Lá é um produto, logicamente, né, voltado para esse aspecto, dessa pauta de turismo. Turismo rural, turismo de aventura, entendeu? Turismo de eventos, gastronômico, tem de tudo. Esse aí a gente gosta bastante, Tem né? de tudo dentro desse Bora Lá, entendeu? O Bora Lá, na verdade, é um formato, né, audiovisual que é hospedado no SF Notícias, Sim. com esse intuito de comunicar para as pessoas a nossa potencialidade turística, não só do município de São Fidélis, mas de toda a nossa região, né? Hoje, São Fidélis tem um circuito chamado Circuito Tabuinha, juntamente com Italva, né, e Cardoso Moreira, porque a cidade de Cardoso Moreira existe uma associação turística chamada Astur, né, que é coordenada pela Soninha e toda uma equipe, e eles desenvolveram um projeto muito legal de rotas turísticas na nossa região. Então nós temos aqui, né, bem pertinho da gente, a Rota Tabuinha, que faz parte, o Pesca e Pague Tabuinha, a viticultura Vale do Tabuinha e a Doce Sabor da Roça, que é o sítio Taipabas, que é um goiabal maravilhoso, onde recebe turistas, né, de várias partes do nosso estado, né, para saborear ali um café campeiro, muito bem, né, elaborado. Então, assim, nós temos esse circuito que eu fico particularmente muito feliz, e eu tenho, assim, incentivado muitas as pessoas a irem até Tabuinha para conhecer, porque é tão pertinho, né? E a gente saber que a viticultura está dentro do município de São Fidélis, saber que o Pesca e Pague está dentro do município de São Fidélis, já o Doce Sabor da Roça fica exatamente, né, na divisa da cidade do município de Italva e o município de São Fidélis, mas faz parte da Rota Tabuinha. Nós temos aí também a Parreira do Oscar, né, que fica em outro sentido ali em Santa Catarina. Então, assim, nós temos as belezas do Parque Estadual do Desengano, que o nosso parque é incrível, né? As nossas cachoeiras, gente, a nossa região serrana. Sou suspeito de falar porque a gente ama nosso município. Eu, particularmente, amo nosso município. Sim. Fico triste por não ter estradas de acesso a esses lugares. Exatamente. Né? Mas a gente entende, mas poderia ser visto com outro olhar. Mas, graças a Deus, nós temos pessoas aí que têm fomentado o turismo na nossa região. Nós temos a Serra do Sapateiro, belíssima por sinal, né? Nós temos aí a Igreja Matriz, nós temos Rio do Colégio. Então, nós temos, assim, vários pontos, né, turísticos, a Bela Joana, né? Então, assim, muito lugares incríveis que quem nunca foi, no dia que for conhecer, vai se encantar, vai se encantar. E o nosso objetivo com Bora Lá justamente é isso, poder gerar esse tipo de conteúdo para levar conhecimento da população, não só de São Fidélis, mas de todas as pessoas que estão ali nos assistindo, essas potencialidades daquilo
que nós temos aqui na nossa região. Esse projeto seu é muito legal, porque assim, a gente mesmo de São Fidélis, e acredito que se a gente não conhece, muitas pessoas das regiões vizinhas também não vão conhecer, que a gente da cidade não conhece a potencialidade e a riqueza que a gente tem dentro do nosso município, né? Exatamente. E eu acompanho, né, o seu trabalho e vejo o quão importante está sendo você fazer esse trabalho de divulgação dos pontos turísticos e também dessas pessoas, né? Que você falou assim, do goiabal. Cara, é de dar água na boca ver quando você tá lá comendo. Goiabada na chapa. Goiabada na chapa e tudo mais. É muito interessante ver essa... E importante, aliás, Sim. ver esse trabalho que você está fazendo, né? Muito bacana isso. E quero até te parabenizar por isso, porque ver esse crescimento seu nessa área também tem sido muito legal. Você sempre viveu isso, né? Esses movimentos e tudo mais. Você sempre se dedicou muito em tudo que fez e não seria diferente agora, né? Nessa época, nessa era da sua vida, né? Que a sua vida foi dividida em eras, né? Nessa nova era da sua vida, essa parte de divulgar os empreendedores, né? Da nossa cidade, divulgar os pontos turísticos, não só da cidade, como de toda a região. Pois é, Ricardo, e o que acontece? Como eu falei aqui, né, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Sim. E, tipo assim, é muito legal a gente rodar no nosso município e descobrir, por exemplo, uma pessoa que faz um doce ou que faz um artesanato. Sim. E isso é muito legal, você poder gerar um conteúdo ali e levar conhecimento de outras pessoas. Hoje, por exemplo, o portal SF Notícias tem uma visibilidade muito grande, né, dentro do nosso estado. E eu acredito que, através das redes sociais, a gente está acessando o mundo. Verdade. Né? Então, tem pessoas lá no Canadá que estão acompanhando nosso conteúdo que está sendo gerado aqui, né? Tem pessoas lá nos Estados Unidos, são fidelenses que moram lá, ou enfim, né? O conteúdo está ali para qualquer pessoa acessar de qualquer parte do mundo. Então, assim, é muito legal. Eu fico, assim, super ansioso quando eu descubro alguma coisa em querer produzir alguma coisa. Já quer gravar logo, Com certeza, até porque eu acho que se existe algo, as pessoas precisam conhecer aquilo ali, né? Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que passam ali na praça e nunca entraram no museu. E que não conhece o nosso museu. Né? Que não conhece o que tem dentro da casa de Corina. Você entendeu? Verdade. Então, assim, tem pessoas que não sabem exatamente o sabor da canjiquinha do Orlando. Você entendeu? Que, assim... Não sabe que estão perdendo, não né? sabe que estão perdendo, o pastelzinho da canjiquinha. Você entendeu? Verdade. Então, assim, as pessoas que... Quer dizer, a canjiquinha, por exemplo, tem pessoas que vêm de várias partes do estado, de várias partes, né? Para saborear a famosa canjiquinha de Orlando. É verdade. Né? O pastel da canjiquinha, o famoso pastel da canjiquinha, pra gente, é muito fácil a gente ir ali, mas tem pessoas da nossa cidade que nunca saíram das suas casas para sentar na canjiquinha. Não só ali, não, mas, por exemplo, de exatamente essa questão da goiabada. Cara, a Samier, lá na Doce Sabor da Roça, ela desenvolveu uma goiabada na chapa, e fora que o produto dela, eu, particularmente, olha que eu rodo e gosto de saborear as coisas. Eu nunca comi algo... Entendeu? Parecido Nem com aquilo. nada, nem próximo. Ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas estou doido para ir. Você vai amar. Então, assim, um ambiente do Pesque Pague Itabuinha, cara, um ambiente totalmente familiar. Você imagina uma refeição deliciosa. Então, assim, um ambiente muito gostoso, assim, propício para você passar o seu domingo, para você passar seu feriado. Lá só abre exatamente, só funciona durante o final de semana. Cara, viticultura, você ter uma oportunidade de entrar, entendeu? Dentro daquele ambiente, você colher a uva ali do próprio pé, entendeu? Saborear uma uva de qualidade, de tabuinha. Então, tipo assim, antigamente a gente tinha essa questão de você ir numa viticultura, ter que sair de São Fidélis para ir lá para a área do sul, né? Do sul do país, para você conhecer as vinícolas, conhecer todo esse processo. Hoje aqui, não, né, hoje na aqui nossa tá do nosso cidade, lado, no nosso gente. município. Uma coisinha de 20 minutos você tá na viticultura. Hoje a gente tem essas questões, por exemplo, as cachoeiras eu nem falo tanto por causa do risco, essa questão toda de não ter sinalização, não ter apoio, suporte ali de Você já provou salva-vidas. isso, Já né? Que já caiu caí de uma cachoeira, entendeu? Da Cachoeira do Santíssimo. 16 metros de queda derrapante. Então já é suficiente para saber o perigo da cachoeira. Já tá bom. Então também não gosto de fazer muito esse tipo de conteúdo, porque automaticamente isso que a gente divulga atrai muitas curiosidades das pessoas em conhecer aquele fator, né? Aquele ponto. Então, assim, se a gente não tem uma estrutura numa cachoeira, não tem também por que eu divulgar para depois acontecer um acidente, né? Então, assim, você acaba tendo muita responsabilidade sobre aquilo que você a gente divulga, né? Por exemplo, nós temos um município aqui do lado que está prontíssimo para o turismo, que é Santa Maria Madalena. Eu amo ir a Santa Maria Madalena
gerar conteúdo, porque está pronto. O turismo em Santa Maria Madalena está literalmente pronto e é um protótipo para todo mundo aqui da nossa região que quiser implementar, né? Eu convido literalmente até o poder público municipal para sair um pouquinho aqui no nosso vizinho, lado, né? exatamente saber como está Conhecer funcionando, um pouco como é que é. né, o turismo em Santa Maria Madalena, Sim. porque ele está literalmente funcionando, ele é real e ele está todo muito estruturado. Hoje, ir a Santa Maria Madalena é algo, assim, para mim, maravilhoso. Tanto que eu já fui várias vezes produzir materiais lá para esse tipo, né, de pauta, e eu quero retornar várias vezes quando for necessário, porque lá tem muita coisa. Né? Uma cidade que é muito, um município que é muito menor do que o nosso, cheio de atrativos também, porque inclusive a sede do Parque Estadual de Desengano fica em Santa Maria Madalena, mas lá está com toda a estrutura para receber o turista. Você também, Léo, tem feito um trabalho com o Viajandinho, né? Levando pessoas para O viajar Viajandinho e tudo mais. é um sucesso, né? Eliane ali, junto com a turma do Viajandinho, eles fazem viagens, né, com vários roteiros. Então, assim, foi uma parceria que surgiu dentro ali do Bora Lá, junto com a Viajandinho e só o IMAR Transporte e Turismo, que eu também, assim, tenho um carinho muito grande, né, pela Simonique e Matheus, assim como eu também tenho por Eliane, que através deles eu tenho conseguido também gerar esses conteúdos para hospedar no portal SF Notícias através dessa pauta qual nós temos trabalhado nesse tempo. São viagens maravilhosas. Nós tivemos agora há pouco tempo no festival na festa da Polenta, né, lá em Venda Nova do Imigrante, que geramos um conteúdo lá. A festa do morango, né, com chocolate em Nova Friburgo. Fomos para conservatório. Então, assim, tipo assim, nós estamos aí com roteiros diversos. Tá vivendo. Tô vivendo, viajando. Mas, tipo Verdade, assim, a turma Léo. do Viajandinho é sensacional, cara. Sim. Foram presentes, assim, para esse tempo. Sim, o legal disso tudo, que eu acho que assim como nós aqui com esse podcast, né, que chama Vozes da Cidade, a gente quer dar voz a personalidades, a pessoas que fazem Isso é ou super que já importante. fizeram cultura na nossa cidade, né? Acho que você também, com o Bora Lá, acaba fazendo isso, né? Dando voz a pessoas que são desconhecidas, total. dando voz a pessoas que às vezes já tiveram voz, mas estão adormecidas. Então a gente, assim, tá junto nisso, né? Tá junto querendo desenvolver a cultura, o turismo da nossa cidade, que é muito importante. E eu canso de falar que a nossa cidade é um celeiro de grandes artistas, né? De turismo, de grandes artistas, de todas as pessoas relacionadas à arte. E eu acho que, assim, isso é muito importante e você fez e faz parte muito disso. Por isso... Quero fazer muito mais. Isso é muito bom, né? Quanto mais você produzir, é melhor pra gente, né? Porque a gente recebe um conteúdo bacana e de qualidade. Por isso, Léo, quero te agradecer a sua disponibilidade, por ter vindo aqui, contar um pouco da sua história, de tudo que você viveu, de tudo que você ainda quer viver, né? E falando em que você quer viver, qual é o seu sonho, Léo, hoje? Então, Ricardo, eu acho que assim, o maior sonho, literalmente, é você viver em paz naquilo que Deus tem para nossa vida. Então, assim, eu não sou uma pessoa gananciosa, eu não sou uma pessoa assim de visionária, de querer muito, não, entendeu? Eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Então, assim, eu acho que a maior felicidade hoje, assim, meu maior sonho é paz no coração. Você entendeu? Então, assim, poder deixar um legado, literalmente, para a nossa cidade, para contribuir, de certa forma, né, para o progresso da nossa cidade, para futuras gerações. Eu sou muito de boa com essas paradas, entendeu? Então, eu acho que os sonhos a gente precisa viver aqueles realmente os sonhos que Deus tem para gente, né? Então, assim, sobre essas questões materiais, físicas... Tem nada disso. Até para falar sobre essas questões, assim, qual é o seu maior sonho, qual é o seu maior desejo? Cara, continuar vivendo aquilo que Deus tem para mim, aquilo que tem gerado paz no meu coração, vida leve, entendeu? Foi para liberdade, foi para leveza, você entendeu o que ele me chamou. Então, assim, não tem aprisionamento, não tem casca de religiosidade, não é nada, não tem a ver com isso. É ser feliz em Deus, ser feliz com Deus. Eu acho que o meu maior desejo hoje, o sonho, é continuar tendo uma vida com saúde, uma vida com paz, em paz, no meio de pessoas que eu amo, família, amigos, e é isso. E tocando cada dia, vivendo o seu dia. Um dia de cada vez, né? Então... Verdade. Léo, muito obrigado, né? Pela disponibilidade, por ter vindo aqui, bater esse papo comigo, contar um pouco mais da sua história para quem já conhece, reviver junto contigo, né? O que já essas histórias que a gente viveu junto, e quem não conhece, saber um pouquinho mais da sua história. Essa louca história.
É verdade. Com isso, eu deixo agora, né, a nossa câmera aqui à sua disposição para você falar com a galera que curte o seu trabalho, que gosta, que acompanha você desde de todos esses tempos, de todas essas épocas, né? Deixo aqui a câmera à sua disposição. Mais uma vez, quero agradecer o convite, né, para estar aqui nos estúdios da Ritmos, né? Agradecer a cada parceiros, né, que sempre acreditou no meu trabalho, os empresários da nossa cidade, que há 23 anos, né, que estão ali me apoiando, me incentivando a desenvolver, independente do trabalho, seja ele impresso, seja ele digital, mas que fazem parte da minha vida como um todo. Agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado, né, ao longo desses anos, independente do momento, né, mas que torcem pela minha vida, torcem pelo meu sucesso, torcem por tudo aquilo que a gente tem construído, né, pelas pessoas que incentivam de alguma forma, né, e que faz a vida ser mais leve. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito o carinho de todos vocês, ao Elton, o trabalho também que vocês têm executado, preciso enaltecer, né, a Escola Ritmos, o que vocês têm promovido, né, logicamente, dentro da nossa cidade, quantos talentos estão sendo despertados, quantas pessoas estão tendo essa oportunidade de serem, né, despertadas através do conhecimento, né, que é depositado aqui nesse lugar, que é compartilhado aqui nesse ambiente. Então, assim, para mim é um motivo de muita felicidade estar hoje aqui falando um pouquinho dessa louca vida minha, né? nessa agitada vida minha, mas uma vida que tem muito sentido hoje, né? Talvez no tempo passado não tinha tanto sentido, mas hoje tem muito sentido, até porque existe um propósito divino, né, nela. Então, é isso. Então, galera, eu espero que vocês, assim como eu, tenham se divertido com as histórias que o Léo contou aqui pra gente. Então, curte, comenta, compartilha aí a nossa conversa. Venha pra Ritmos, entre no ritmo você também. Adorei, gente, esse final. No ritmo você também.